Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Conforme havia indicado no vídeo anterior, esse vídeo eu ia explicar como foi o processo da troca da carta de condução do meu marido. Bom, primeiro, quando nós saímos do Brasil, meu marido pegou um papel no Detran comprovando as categorias que ele tinha, que no caso era A, a B, a D e a E. E a C era por equivalência. Quando nós chegamos aqui no Detran, aqui no IMT, eles indicaram que não teria por equivalência. Aqui eles não aceitam a categoria sem ter sido feita. Então, nesse caso, ele tentou argumentar e recorrer e foi um bom tempo de espera e não deu certo. Ele teve mesmo que fazer a letra C. E como ele não tinha C, e para dirigir aqui a carta de pesados, que no Brasil categoria de pesados, que no Brasil é caminhoneiro, você teria mesmo que fazer a C mais a E. Então, nesse caso, ele precisou fazer a C e a C mais E. É um pouquinho diferente, depois, se vocês quiserem, eu posso pedir para ele fazer um vídeo explicando direitinho e mostrando também a carta de condução. Aqui as categorias são juntas, por exemplo, o C é para dirigir no Brasil como se fosse um caminhão baú, né? E a E seria para dirigir com um reboque, então é um caminhão articulado, teria que ser a C mais E. E também precisou fazer o CAM. Todo esse processo demorou em torno de 1 ano, porque ele tentou naquela argumentação de verificar se o IMT atribuía para ele ter por equivalência, não deu certo. Ele teve que fazer essas categorias e custou muito caro, porque cada carta de condução é em torno de 800 a 1.000 euros em cada região, né? Depende da zona onde você mora. E precisa primeiro terminar uma, para depois começar a outra, para depois conseguir começar o CAM. Então, ele demorou mesmo esse tempo todo e só foi esse grande investimento. Se fosse no Brasil, a pessoa já vem com a carta de condução, só precisa mesmo trocar a carta e fazer o CAM, que é mesmo para conseguir dirigir. O CAM nada mais é do que a aptidão para você fazer o transporte. Tem o CAM de passageiros, que é para você dirigir ônibus, né, no caso, autocarro. E também tem o CAM de transportes de carga e mercadorias, que é o que ele fez. Então, eu aconselho fazer mesmo ainda no Brasil, porque aqui realmente, além de demorar muito, custa caro. Depois disso, quer dizer, antes disso, né, antes de ele fazer a troca da carta de condução, ele teve que trabalhar no Nacional, né, porque ele, pronto, o trabalho de Nacional dos caminhões aí, baú, que é aqueles pequenininhos que ainda andam na cidade. Aqui não precisa ter a carta C, a B você já dirige. E ele trabalhava nessa carrinha, que chama carrinha de distribuição nacional. Ele trabalhou por 1 ano, antes da carta dele sair, e ele conheceu Portugal inteiro, através dessa empresa de distribuição. Ele gostava bastante, mas não era o que ele queria mesmo trabalhar no caminhão, como ele trabalhava no Brasil. E a gente estava em começo de vida, também gostaria de estar dando um up, né, na nossa vida, até porque a gente na época tinha já um menininho. E pronto, foi por isso que ele foi pro internacional. Já era uma coisa que ele tinha mesmo em mente desde quando ele veio do Brasil. O internacional, quando ele começou, independente de ele ter tido experiência no Brasil, ele já trabalhava já há 12 anos no Brasil, é como se você não tivesse, porque aqui é totalmente diferente. No Brasil, não tem o cartão tacógrafo, não tem as pausas. Aqui, mais ou menos, só para explicar, o motorista ele não pode ultrapassar mais do que aquelas horas que ele tem do dia. E ele tem que trabalhar 4 horas e meia, fazer uma pausa de 45 minutos e voltar a trabalhar mais 4 horas e meia. Essa gestão quem faz é o motorista, mas aqui as regras têm que ser seguidas. Não é aqui nem antes era no Brasil, né, que você dirige e não tem hora para parar. Não, aqui tem. Também no Brasil, o tacógrafo é mais para identificar a velocidade. Aqui não, é para identificar quantas horas o motorista está dirigindo. E também tem a velocidade. Quando você passa da velocidade, ele mostra. E quando você é parado
uma polícia, eles conseguem identificar que você teve acima naquela semana e você também leva uma multa. Então aqui você tem que andar direitinho no limite da velocidade. Tem muitas áreas que são proibidas o tráfego de caminhão devido a eles não passarem. Então tem que estar atento a isso, porque aqui tem ruas muito pequenas. E um caminhão de 16 metros, ele não passa em qualquer lugar, pode ficar preso e ser muito perigoso. Então tem mesmo que ter atenção quanto às placas, que todas as placas mostram a metragem máxima dos carros, se é proibido ou se a metragem máxima que é autorizado passar naquela zona. Voltando ao assunto referente à experiência. Quando ele começou, ele teve que começar numa empresa que aceitavam sem experiência e ele não pôde ir sozinho. Ele teve que ir em dupla. Então ele começou com uma empresa grande aqui que aceitava e ele foi o segundo motorista. Ele teve todas as esse primeiro motorista passou para ele todas as regras, como que funciona. Cada país tem uma lei, tem que seguir direitinho. E ele aprendeu muito com esse motorista e depois ele veio trabalhar numa empresa sozinho, que ele preferia até para ter mais liberdade. E também essa empresa que hoje ele está, ele fica muito menos tempo na rua. Nessa primeira empresa que ele teve, ele chegou a ficar 33 dias. E essa outra, ele fica no máximo 10, 12 dias fora. Mas é isso. Foi dessa forma que aconteceu a mudança da carta de condução. Ele gosta de trabalhar no internacional devido a ser apenas a função de motorista e pronto, tem que amarrar a carga se precisar alguma coisa. Porque aqui, a grande maioria dos outros trabalhos, você faz a entrega, não só dirigindo, mas também você faz descarrega o caminhão. Então, é bem puxado. Quando ele trabalha no nacional, ele trabalhou assim. Então, é bem desgastante mesmo. Do internacional, do caminhão grande, você só dirige praticamente, entende? Então, é menos cansativo, vamos dizer assim. Mas também tem a parte de você ficar fora muitos dias. Então, tem que ponderar, ver qual que é o seu objetivo. O nosso era, conseguir traçar alguns objetivos nossos e também dar um up na nossa vida de início. Mas não é o que ele quer ficar para sempre, até porque fica muito tempo fora, nós temos as crianças e tudo. Então, era mesmo para conseguir ajudar a gente o início da vida. Mas sim, é uma profissão que até se a pessoa for um casal, não tiver filhos, dá para dirigir os dois, porque tem aqui empresas que são 2 motoristas, como eu disse, e geralmente o primeiro motorista é que escolhe o segundo, ou seja, se a esposa tirar a carta de condução, o marido pode escolher a esposa e os dois dirigirem juntos. Tem até um casal que também faz vídeo pro YouTube, que faz isso, e acho que até é bem bacana, porque quando eles param nas pausas, eles param para passear, além de também ser um bom retorno financeiro, né? Então é isso, em relação à troca da carta de condução dele. Ele já tá no internacional, vai fazer 3 anos, e ele também tem um canal, eu vou colocar aqui embaixo para vocês acompanharem ele, como que é nas viagens. E qualquer dúvida também podem perguntar e nós vamos esclarecendo. Para o próximo vídeo eu vou explicar sobre o nosso planejamento, como nós fizemos para vir para cá, como foi dentro desses 2 anos que nós fizemos. E é mesmo isso, tá bem? Um beijinho para todos vocês e tchau, tchau!